Olá, sou Daniel Venturini e este é o primeiro vídeo da playlist de Direito Civil. Na aula de hoje eu quero falar sobre a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vou falar dos conceitos de vigência, vacância, revogação e repristinação. Então é importante que você saiba que a LINDB é o Decreto-Lei 4657 de 1942, que teve alteração pela Lei 12.376 de 2010. Antes de 2010, essa lei era chamada de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Isso pensando lá no Código Civil de 16. Mas desde 2010 ela é chamada de LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E como o próprio nome fala, ela não é uma lei de introdução ao Código Civil, porque ela ultrapassa em muitos limites do direito civil. Ela é uma lei sobre leis, uma norma sobre as normas. Uma doutrina fala, uma lei de sobredireito. Ela trata de questões relacionadas à vigência, conflitos entre normas no tempo e no espaço, e inclusive traz o quê? Algumas regras de direito internacional privado. É uma lei muito importante porque ela cai em todos os concursos e também nas provas de OAB. Então, o primeiro conceito a ser trabalhado é o conceito de vigência. Vigência em que sentido? Se a lei produz os efeitos e se ela é obrigatória. Quando que a lei começa a produzir os seus efeitos e se torna obrigatória? Então, para entender essa ideia de vigência, nós temos que ler o artigo 1º caput da LINDB. Então, consta lá. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. O que chama atenção aí? Que você tem que se atentar que ela faz menção à última etapa do processo legislativo, ou seja, a publicação, o momento no qual eu torno pública para a sociedade a lei. Então a ideia de vigência está relacionada à publicação. Mas será que a lei se torna obrigatória e produz os seus efeitos exatamente neste momento em que for publicada? A resposta é depende. Depende do que a própria lei estipular. Então eu vou ter leis que vão falar o seguinte: esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Então meio que uma vigência imediata, né, com a própria publicação. E nós temos isso como, por exemplo, as normas processuais. Mas vejam, já teve caso, como o Código Civil de 2002, em que houve a publicação e o início da vigência se deu somente um ano depois. O que o caput do artigo 1º fala é o seguinte: se não tiver nenhuma disposição na lei, o prazo para ela entrar em vigência é de 45 dias. Tá? Só que aí fiquem atentos com o parágrafo 1º, porque ele já trata de uma situação excepcional, ou seja, ele menciona a aplicabilidade da lei brasileira nos estados estrangeiros e o prazo aí muda. Então o que consta lá no parágrafo 1º do artigo 1º da LINDB? Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Ou seja, novamente eu tenho aí a ideia de publicação, a diferença que é nessa situação excepcional do parágrafo 1º, eu tenho aí o prazo de 3 meses. Então esse prazo de 45 dias do caput e o prazo de 3 meses do parágrafo 1º tem que ser memorizados por você. Agora surge aí a seguinte dúvida: se eu tenho uma data de publicação e eu vou ter lá na frente uma outra data de início de vigência, como é que a lei fica nesse período? E o nome desse período é o quê? Período de vacância ou vacatio legis. E o que é importante que você saiba neste período? Na vacância, a lei não é obrigatória, ela não produz efeitos. E aí, né, para fechar esse artigo 1º, você tem que ficar atento com os parágrafos 3º e 4º, porque eles falam de uma nova publicação. E qual seria o efeito disso? Então vamos analisar. O parágrafo 3º fala o seguinte: se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer uma nova publicação em seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Ou seja, imagine que a lei foi publicada e está lá no período de vacância, né? Ainda não começou a sua vigência. O que o legislador fala? Se eu fizer uma nova publicação dessa lei, corrigindo algum erro, acrescentando alguma informação, ou seja, fazendo uma modificação,
Qual que vai ser o impacto disso? Nos termos do parágrafo 3º, vai continuar sendo a mesma lei. A diferença é que este prazo de 45 dias mencionado no caput, ele vai ser contado a partir agora da segunda publicação e não mais daquela primeira. É isso que ele fala. Só que aí nós temos a situação do parágrafo 4º, que fala o seguinte: as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Ou seja, teve a publicação, aí passou o período de vacatio legis, a lei entrou em vigência e eu vou alterar, eu vou fazer uma publicação alterando o texto dessa lei já em vigência. Quando isto ocorre, eu estou falando de uma nova lei, ou seja, eu tenho essa segunda publicação se caracteriza como uma nova lei. Por quê? Porque a primeira lei já tinha entrado em vigor. Então é só você tomar cuidado com o momento em que está se dando essa alteração. Se é uma alteração que acontece na vacatio legis, não tem problema nenhum, continua sendo a mesma lei, eu só vou jogar o prazo de vigência mais para frente. Agora, se eu estiver alterando uma lei já em vigência, esta alteração ela se caracteriza como sendo uma segunda lei. Então vimos aí a ideia de vigência e a ideia de vacância. Temos que trabalhar agora dois conceitos, revogação e repristinação. Então, artigo 2º da LINDB. O que fala o artigo 2º caput? Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Esse artigo 2º caput é conhecido como o princípio da continuidade das leis. Ou seja, uma lei que foi publicada e passou a ter vigência, ela vai continuar tendo vigência até que outra lei a modifique ou a revogue. Se isto não acontecer, ela continua tranquilamente produzindo seus efeitos. Tá? Então, por quê? Porque existe essa necessidade de continuidade. Vejam, a LINDB é de 1942. Ela foi alterada, mas ela continua em vigência. Para que a LINDB, que nós estamos estudando agora, deixasse de existir, deixasse de produzir os efeitos, teria que vir uma lei posterior e a revogasse. Tá? Então, diante desta ideia do caput, diante desta ideia de revogação, ou seja, essa situação em que a lei só vai perder a sua obrigatoriedade se uma outra lei a modificar ou a revogar, surge o último conceito a ser estudado, que é o conceito da repristinação. E este fenômeno está no parágrafo 3º do artigo 2º da LINDB. Então, o que consta lá no parágrafo 3º? Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, para você entender o que é a repristinação, você precisa imaginar 3 leis. Então, vamos lá. Eu tenho a Lei 1, que foi publicada e está em vigência. Lei 1. Posteriormente vem a Lei 2, e a Lei 2 revoga a Lei 1. Então, a Lei 1 deixou de produzir os seus efeitos e passou agora a existir a Lei 2, que nós vamos chamar de Lei Revogadora. Ela revogou a Lei 1. Posteriormente vem a Lei 3. E essa Lei 3, o que ela vai fazer? Ela vai revogar a Lei 2. Então a pergunta é, será que essa Lei 3, ao revogar a Lei 2, que era a Lei Revogadora, ela não faz com que a Lei 1, entre aspas, ressuscite, ou seja, se restaure? Então a pergunta é, será que a revogação da Lei Revogadora faz restaurar, faz ressuscitar a lei inicialmente revogada? Ou seja, no nosso exemplo, a Lei 3 faria com que a Lei 1 se restaurasse? E a resposta é, somente se isso constasse da Lei 3. Ou seja, para que seja permitida esta repristinação, ou seja, para que a revogação da lei revogadora restaure a lei inicialmente revogada, isso tem que constar da lei. Não existe, portanto, repristinação de forma presumida. É isso que vocês entendem lá da leitura do parágrafo 3º do artigo 2º da LINDB.
Então, lembrando, né, revogação é diferente desse fenômeno chamado repristinação. E a ideia de revogação está relacionada ao quê? Ao princípio da continuidade das leis, que aí você vai se lembrar quando que a lei começa a entrar em vigor, a ideia de vigência, relembrando que existe aquele prazo de vacância. Apenas para finalizar a aula de hoje, esta revogação ela pode ser total ou parcial. Quando ela é total, ela é chamada de abrogação. E quando ela é parcial, ela é chamada de derrogação. Então, é isso.